Oi, amores! Vamos lá para mais uma aula de história do 8º ano. Então a gente vai fazer uma breve revisão. Vamos começar falando da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, que é a mesma coisa. Como algumas revoltas aconteceram no país de caráter popular, essa mineira não teve caráter popular, mas ela teve caráter separatista. A elite mineira estava insatisfeita com Portugal pela cobrança de impostos, principalmente da quinta e da derrama. E aí isso fez com que esses mineiros se revoltassem e tentassem se livrar de Portugal e automaticamente se livrar dessas cobranças. Então ela foi uma revolta mais elitista com caráter separatista. O principal objetivo deles era libertar a capitania de Minas desse controle português em relação à cobrança de impostos do ouro, desse minério que era encontrado na região. Mas não foi só a Inconfidência Mineira que tinha esse caráter de contestação em relação a Portugal. A Conjuração Baiana também. Ela seguia os mesmos princípios e os mesmos ideais. Então, tanto a Conjuração Mineira como a Conjuração Baiana, elas desejavam dar um basta em Portugal e queriam se libertar dessas cobranças de impostos que Portugal colocava em relação ao Brasil. Falando em Brasil, a gente vai ver também um pouquinho sobre o processo da independência do país, que a gente comemora, tem feriado e tudo, mas ele foi um processo não popular, pelo contrário, foi um processo muito conservador. Então, todo esse processo de independência não envolveu o povo, não envolveu a população. A população estava à mercê de tudo isso. Esse processo de independência, ele continuou conservador porque a elite apenas que tinha acesso do que estava acontecendo e do que seria feito para tentar essa independência do país. Mesmo com essa independência sendo conseguida, a tão independência almejada, não mudou muita coisa na questão social e na questão econômica da grande maioria dos brasileiros. Então, por isso que a gente diz que esse processo da independência, a própria independência do Brasil, ela teve esse caráter conservador e não houve, assim, muitas mudanças para a grande massa populacional do país. Outro período interessante do nosso país que a gente tem que lembrar é da missão artística francesa, que vieram para cá vários artistas, aonde eles vieram estudar a nossa fauna, a nossa flora, vieram registrar a questão das pinturas, mas apesar disso, existia um outro objetivo com essa chegada dessa exposição, dessa expedição de artistas franceses, que era instalar aqui no Brasil uma escola. Eles desejavam fundar a Escola de Belas Artes. Eles queriam tornar oficial o estudo das artes plásticas no Brasil. E eles conseguiram. E eles fizeram com que isso acontecesse no nosso país. Só que tanto essa escola de artes plásticas como esse estilo artístico aqui utilizado, ele era muito semelhante ao europeu, já que a maioria das pessoas que vieram trabalhar nessas escolas eram europeus e os alunos também filhos de europeus, filhos de portugueses. E lógico, né? Isso vai acabar influenciando a todo aquele cenário cultural do Brasil. Falando em Brasil, lembram que o príncipe, que o imperador, que a família real estava aqui e tinha abandonado Portugal? Pois é, Portugal estava descontente com isso. Ela não aceitava mais receber ordens de uma colônia, mesmo que essa colônia já tivesse sido elevada à categoria de reino. Então acontece uma revolução liberal lá no Porto, em Portugal, aonde eles exigem a imediata volta, o imediato retorno de D. João VI ao território português. E a Revolução Liberal do Porto, então, ela tem como principal objetivo isso, forçar o retorno de D. João VI a Portugal. Aqui no Brasil, em 1824, é criada a Constituição de 24. Essa Constituição, ela tem vários atritos, vários conflitos políticos, vários mimimis, como a gente utiliza hoje esse termo, e aí vai ser criado o poder moderador. O que é o poder moderador? A gente vai ter o executivo, o legislativo e o judiciário, como nós temos hoje. Porém, vem um quarto poder, que é o poder moderador, ou seja, o imperador, ele pode interferir em qualquer um desses outros três poderes através do seu veto pelo poder moderador. Ou seja,
praticamente não mudou muita coisa, porque o imperador ele pode tirar o poder dos outros três das outras três formas de governo do país, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes do país, eles têm que andar juntos. Não existe o mais importante ou o menos importante. Mas nessa época, em 1824, na Constituição de 24, o poder moderador ele é a canetada final. Tudo isso vai desgastando Dom Pedro I. E aí ele vai perdendo poder, ele vai perdendo popularidade. Então, a Constituição de 24, o fechamento da Assembleia, a Confederação do Equador, a Noite das Garrafadas, a falência do Banco do Brasil, tudo isso acabou enfraquecendo o poder de Dom Pedro I. Então, são uma sucessão de coisas, é uma sucessão de crises dentro do país que levam ao fracasso e à baixa credibilidade de Dom Pedro I. Sem contar que o conflito que vai ocorrer lá em Portugal também, quando Dom João VI falece, o seu irmão, que é tio do imperador, é para assumir o Império Português, e aí Dom Pedro I não aceita e manda sua filha para tomar posse. Então essas situações todas fez com que Dom Pedro I fosse cada vez mais perdendo credibilidade e perdendo poder dentro do Brasil. Então, é esse o foco que a gente tem que ter para esse estudo. A questão da Inconfidência Mineira, a questão do processo de independência do Brasil, a questão do enfraquecimento do imperador no Brasil e o porquê que Dom João VI retornou a Portugal. Qualquer dúvida, eu estou nos grupos de WhatsApp e tirarei também as dúvidas de vocês no meu privado, certo? Tenho, então, consciência de que precisamos estudar, mas também precisamos tirar dúvidas. Não adianta ficar com a dúvida na nossa cabeça. Então, podem perguntar, não se acanhem, que sempre que possível eu estarei atendendo vocês.